Epístola aos Tessalonicenses. Meus irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como haveis aprendido de nós de que maneira vos convém viver para agradar a Deus, de modo a progredir cada vez mais, porque já sabeis que preceitos vos tenho dado por autoridade do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que saiba cada um de vós possuir o seu corpo em santificação e honra, não em afeto de concupiscência, da maneira que fazem os gentios que não conhecem a Deus. E que nenhum oprima nem engane em coisa alguma a seu irmão, porque o Senhor se vinga de todas essas coisas, como já antes vos tenho dito e certificado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação em nosso Senhor Jesus Cristo. Seguido do Santo Evangelho segundo São Mateus, naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu à parte num monte alto e se transfigurou diante deles. E o seu rosto ficou resplandecente como o sol e suas vestes se fizeram brancas como a neve. E logo lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Tomando então Pedro a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se quiserdes, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés, outra para Elias. Falando ele ainda, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e logo saiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho querido, no qual tenho posto a minha complacência. Ouvi-o. E ouvindo isto, os discípulos caíram por terra e foram tomados de grande temor. Chegou-se, porém, Jesus e os tocou e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Levantando eles então os olhos, não viram mais ninguém, senão somente a Jesus. E descendo do monte, lhes ordenou Jesus, dizendo: A ninguém digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos irmãos, já vamos, pois, no segundo domingo da Quaresma, tempo de penitência. A igreja se cobre de roxo, que é esse sinal externo de que todos na igreja estão em penitência. Já foi começado esses 40 dias de jejum, de abstinência, de penitência, de expiação pelos nossos pecados. Então seguimos e recomendamos fortemente isso. A abstinência todos os dias da Quaresma, todos os dias da Quaresma, a abstinência todas as sextas e sábados, fora os dias prescritos quando ocorre têmporas, quarta, sexta e sábado, e as penitências, as observâncias, observar isso. Durante todo esse tempo vamos encorajando. Só não se faz penitência nos domingos, mas durante toda a Quaresma, então, exceto os domingos, jejum, e às vezes na quarta, sexta e sábado, então, abstinência. Não se interessar, aprender a praticar, se doar mais, quantos pecados nós temos ainda por expiar. São Paulo hoje, na sua carta aos Tessalonicenses, fala exatamente sobre esse vício dominante que muitos de nós temos, alguns mais fortes, outros menos, porém todos temos, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, que foi tentado até os 80 anos contra esses pecados chamados ou ditos de impureza, pecados de impureza. São Paulo hoje fala também sobre fornicação e todos esses pecados de luxúria. Então o sermão de hoje será em vista disso, do combate a esses pecados de impureza. São os pecados que mais ofendem a Deus. A Santíssima Virgem em Fátima apareceu em 1917 dizendo isso: os pecados que mais ofendem a Deus são os pecados de impureza e o que mais levam almas para o inferno, de modo que o impuro raramente se salva.
Quem cai nesse pecado de impureza raramente se salva. Então é algo urgente. Nossa Senhora já disse, só chove almas no inferno por causa dos pecados de impureza. Então, se estamos, ou se caímos nesse pecado, sair, correr imediatamente. No 6º mandamento se manda guardar castidade. Se manda. São mandamentos de Deus. Deus manda. Deus não está perguntando se a gente quer fazer isso ou aquilo, ou se pode discutir os mandamentos de Deus. Deus manda, impera com autoridade para todos, sem exceção. Não há desculpa para não praticar os mandamentos de Deus. Então, guardarás a castidade. 6º mandamento. Aqui se proíbem todos os pecados desonestos por pensamentos, por desejo, por palavra, pela vista, por aceno, por toque, por obras, ou por brincadeiras consigo, ou com outra pessoa. Até por pensamentos, Padre, a gente deve evitar, pensar em coisas desonestas, até por pensamentos. Deus nos manda controlar mesmo os nossos pensamentos. Padre, é muito difícil, então meu filho, mãos à obra. Tem que começar imediatamente. Quando vem um pecado, uma tentação, uma tentação ruim, um pensamento mau, reprimir e afastar imediatamente. Qual é o remédio que a Igreja sempre recomenda? Com uma oração, uma jaculatória, uma Ave Maria, um Padre Nosso, qualquer coisa, menos pensar em coisas desonestas. Contra esse mandamento, peca-se por 1000 modos. Só o demônio é que podia inventar tantos modos de pecar. Só Satanás, para inventar todos esses tipos de estripulias, para perder os homens. Até os próprios casados cometem imensos pecados mortais entre si, de que não fazem caso algum, nem se confessam. Pensam eles que por estarem casados, tudo lhes é permitido, mas não é assim. Então eu não vou falar aqui sobre esses determinados particulares, esses pecados particulares que acontecem violando o santo leito matrimonial, mas todos nós sabemos. O que em vista da procriação é o que se deve fazer, ponto. Não está inventando modas. Pensam eles que por estarem casados tudo lhes é permitido. Então tudo isso são enganações do demônio. Para inventar 1000 pecados para as almas se condenando, até aqueles que estão casados. Padre, mas eu estou casado, não posso fazer tudo o que eu quero? Não, evidentemente. De sorte que diz um dos santos padres, é mais fácil um solteiro ser honesto do que um casado. Nada mais se pode dizer aqui. Exponde aos vossos confessores as dúvidas que tiveres. Então, toda vez que a gente tiver alguma dúvida, se de fato pecamos ou não contra a santa pureza, perguntar ao confessor na hora que a gente for confessar. Mas que direi eu da gravidade e enormidade deste pecado impuro, se todos os povos clamam que é pecado vergonhoso e infame. Então todo mundo sabe, que uma coisa errada, que é desonesta, que não se pode praticar. Tanto é que, às vezes, até mesmo na infância, na juventude, que às vezes afloram esses pecados, todo mundo sabe, porque são tipos de pecados que nós cometemos escondido a sós, porque temos vergonha, porque todo mundo sabe que algo ruim é desonesto. Por isso que as pessoas se escondem, têm vergonha de praticar isso, esses pecados de impureza. Ele é o que fez chover fogo lá do céu sobre 4 cidades, que as consumiu e reduziu a cinzas. Ele é o que tem vencido os homens mais fortes, mais virtuosos e mais sábios, como foram Sansão, Davi e Salomão. Deste pecado provém misérias imensas e males infinitos, como são consumir a fazenda, as riquezas, estragar a saúde, abreviar os dias da vida, excitando iras e vinganças, trazendo consigo os pecados todos. Dizem isso, que a luxúria, os pecados de impureza é a mãe de todos os outros vícios. Muitas desobediências, muitas murmurações, muitos escândalos. O mundo moderno é cheio disso. Confusão, briga, discórdia, assassinato e escândalos. Esse é um resumo do mundo moderno que está submerso na impureza e na desonestidade.
escândalos, roubos, muita discórdia, muitos ódios, até mortes. Muitos sacrilégios nas confissões e comunhões. Então, muitos, enganados pelo demônio, não é? Acham que podem esconder essas coisas na confissão, porque são pecados vergonhosos, então, comunhões inválidas e sacrílegas, e comunhões também. As pessoas têm vergonha de falar isso, então vão comungar e vão comungando sempre a sua condenação, porque não se corrigem e não se confessam. Ó maldito pecado, eu te detesto e aborreço. Essa deve ser a nossa frase durante toda a quaresma. Ó maldito pecado, eu te detesto e aborreço. É este um vício, meus irmãos, cujos princípios prometem delícias, né? No começo é sempre assim, né? Delícias. Depois tudo são amarguras, aflições e delírios. Ele é uma peste viva e a mais funesta é a origem de todos os vícios, diz São Bernardino de Sena. É a mãe de todos eles, diz Santo Ambrósio. A mãe de todos esses vícios e pecados, a impureza. É o que está todos os dias povoando o inferno de almas condenadas, diz o Padre Seniere. O pecado desonesto é o mais feio e detestável, cujo nome, só o nome, deviam os cristãos ignorar, diz São Paulo. Este pecado até faz os homens brutos, assim o diz o real profeta. Né? Os homens ficam como que cegos, né? E viram bestas, né? Vivem como os animais. É um ditado dos moralistas, né? Que as pessoas que vivem no pecado de impureza, nos vícios, né? Luxuriosos, são como animais sem razão, não pensam, né? Só querem saber disso. Um exemplo atual, né? É essa questão virtual, né? Desses pecados contra os mandamentos de internet. As pessoas estão viciadas em imagens desonestas, impuras, revistas, todas essas coisas, né, de impureza. Tem gente que passa o dia inteiro, né, nisso, cego, totalmente cego, somente, né, nesses princípios aí, né, nesses deleites, né, e depois vem as decepções. Então, pessoas completamente viciadas, não é, nessa internet, com relativo a essas coisas de impureza. Deus não vos tem chamado para a imundícia, diz São Paulo, senão para a santificação. A vontade de Deus é que sejais puros e que vos abstenhais do pecado desonesto, diz São Paulo. E cada um de vós possua o seu corpo em honra e santidade. Nós temos uma dignidade, o homem. Nós não somos iguais aos animais, um cão, uma besta selvagem. Nós somos animais racionais, possuímos uma alma, um espírito. O nosso corpo é templo de Deus. Então, possuais o vosso corpo em honra e santidade, e não em paixões de ignomínia, como os gentios, os pagãos, não? Que não conhecem a Deus. Acaso ignorais que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém, pois, violar o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. O mesmo apóstolo fala tão decididamente deste pecado, que parece tirar a esperança de salvação a quem o comete, dizendo: ó lascivos, os sensuais, dados à impureza e torpeza da carne, não possuirão o reino de Deus, diz São Paulo. Então, quem comete esses pecados, adultério, fornicação, né, esses pecados solitários, esses pecados atuais, né, virtuais, né, tudo isso, quem comete isso, os homossexuais, os sodomitas, toda essa gente vai para onde? Para o inferno. Ninguém vai se salvar, né, se ainda vive, né, com esses vícios entranhados. Lascivos, os sensuais, dados à impureza, à torpeza da carne, não possuirão o reino de Deus. Ou seja, não é, vão para o inferno. Noutra parte diz ele: são bem claras e conhecidas as obras da carne, a lascívia, a impureza, a impudicícia, a torpeza, a luxúria. Sabei, pois, que todos aqueles que se entregarem a tais abominações não conseguirão o reino de Deus.
Ainda disse mais noutra parte: sabei e entendei bem o que vou dizer-vos. Todos os luxuriosos, dominados da sensualidade e torpeza da carne, não têm herança no reino de Cristo. Então São Paulo cansa de exortar, e durante essa quaresma, não é, fazer essa penitência. Não? Será que tem algum desses pecados que me domina? Não é? Por exemplo, ainda não sou casado na igreja, não é? Ou tenho namoros indecentes, não é? Ou não mortifico meus pensamentos, os olhos, a vista, tudo isso, os toques desonestos, não é? Vivo uma vida de impureza, o meu matrimônio também, não é? Não vivo santamente o meu matrimônio, etc. Não é? O que é que eu tenho que corrigir? Não é? O que é que eu tenho que mudar? Acabar com tudo isso, senão eu vou para o inferno, vou queimar a vida inteira lá, não é? Anos, séculos, a eternidade inteira. Todos os luxuriosos, dominados da sensualidade e torpeza da carne, não têm herança no reino dos céus, diz o apóstolo São Paulo. E ainda acrescentou mais: não haja quem vos seduza com palavras enganosas a cometer impurezas. Estai bem certos que por via desse pecado tem vindo sobre o mundo a ira de Deus. Já vimos, né? Cidades inteiras, mesmo o mundo, né, que Deus destruiu por causa desses pecados. Desta sorte podemos dizer que os luxuriosos não se salvam, moralmente falando. E por quê? Diz o profeta Oséias: porque não conhecem ao Senhor, nem cuidam em converter-se para Deus. Bastante se confessam pelas missões bem aterrados, e com bastantes lágrimas. Mas daí a 2 ou 3 anos, quantos têm perseverado? Então é o que nós observamos, às vezes visitamos algumas missões, alguns lugares. Padre, vem rezar missa aqui e acolá. Nós viajamos, fazemos um esforço enorme, confessamos, pregamos, muitas vezes batizamos, casamos. Depois de, aqui o autor ainda foi justo, 2 a 3 anos. Normalmente, 1 a 2 meses depois, já está um desastre. Né? Muitas vezes por falta dos sacramentos e por essa força também. Né? Eu prometi a Deus viver uma vida de santidade, me converter totalmente para Ele, né? Fugir das ocasiões de pecar os pecados graves, e depois, né, vai-se o padre ali daquela missão, as pessoas voltam, não é, a cometer esses pecados. Bem pregou São João Batista ao luxurioso Herodes, mas porventura converteu-se? Falando, não é, de que muitas vezes as pregações não fazem fruto. Né? Nós alertamos, exortamos, pregando todos os anos. A igreja põe quaresma, penitência, jejum, fuga dessas ocasiões de pecado. As pessoas se convertem? São João Batista, por exemplo, pregava a Herodes. Porventura esse se converteu? Não. Por quê? Porque era luxurioso. Então o autor aqui diz que muitas vezes as conversões não acontecem, não é? Ou não se dá de fato, não é, um progresso na vida espiritual, porque a maioria dessas almas estão submersas nesse pecado de luxúria. Então não adianta, não vão se converter. Bem pregou Noé aos luxuriosos por espaço não menos de 100 anos. Noé pregou num espaço de 100 anos, né, contra luxúrias, pecados de impureza, embriaguez, danças, qualquer esse tipo de coisa desonesta. E porventura converteu-se algum? Nenhum só, porque eram todos luxuriosos. Por isso que esse é o pior pecado, não é, que muitas vezes nós combatemos e dificilmente alcançamos, não é, uma alma que de fato se converte e abandona todos esses vícios. Bem pregou Ló aos sodomitas luxuriosos, dizendo: fugi desta cidade que vai ser queimada com fogo, que há de descer lá dos céus. E vinde comigo. Mas que? Resolveu-se algum? Nenhum só, porque eram todos luxuriosos. Todos escarneceram, e os de agora fazem outro tanto. Então Ló arguiu aqueles sodomitas, não é, todos, porque daí vem esse pecado, não é, de homossexualismo. Sair dessa cidade, vamos fugir. Quem foi com ele? Ninguém. Não é? E mesmo a família, a mulher ainda tinha saudade daquelas práticas imorais, não é, voltou para trás e se transformou numa estátua de sal. Nenhuma família inteira conseguiu fugir dessa desgraça. Não é?
E é uma moda atualmente, né, esse pecado em particular. As novelas, as televisões, tudo ensina essa porcaria, não é, desse pecado horrível que é o pecado do homossexualismo, esses pecados, não é, de sodomia. O próprio falso Papa Francisco, não é, exortando, entre aspas, aos fiéis, falou publicamente que as famílias devem acolher essas pessoas que cometem esse tipo de pecado. Ou seja, se em alguma família católica há um sodomita, há um gay, a família tem que aceitar esse homossexual e não pode pôr para fora de casa. Ou seja, trazer para dentro das famílias católicas o pecado de impureza, e as famílias devem aceitar esses escândalos públicos, né, no lar católico. Então é isso que nós aprendemos e que fala aqui no sermão de hoje. Ouvir coisas, pode fazer tipo de impureza, né, entre os parentes, sobretudo os homens, né? Ouvimos isso, pode ir, né, para prostíbulos, né, namoros indecentes, namorado dormir na casa de namorada, etc. E é normal ser homossexual e a família tem que aceitar isso. Então tudo isso são os erros do nosso tempo, né? Como uma família católica pode aceitar isso, que um namorado ou uma namorada durma na casa, né, ali, né, todo mundo junto, aceitar homossexuais dentro de casa, né, ou seja, uma família imoral, que a pessoa não se casa na igreja, que vive amasiado, né? Uma família católica jamais pode aceitar e aderir a essas práticas pecaminosas modernas. Escarnecem dos padres mais espirituais, escarnecem da frequência dos sacramentos e dos mais atos de piedade, escarnecem de tudo e são os maiores inimigos da religião. Então, essa novela, televisão, as modas atuais, esses escritores, né, o falso Papa, toda essa gente, né, escarnecem das religiões, da religião católica, e das pessoas espirituais. Então, por exemplo, um padre que fala mais sobre a modéstia, sobre a moral, sobre os bons costumes, né, esse padre vai ser sempre perseguido e marginalizado e atacado, né? Quem prega a santidade, a vida de oração, tudo isso, né, essas pessoas vão ser criticadas e atacadas, né, por essa gente, né, que vive imersa, né, nesses vícios. Então, o sacerdote, o pregador católico que ousar criticar tudo isso será, né, perseguido. Quem usar de converter, né? Quem vai converter, né, essa gente, né, imersa nesse pecado terrível da impureza? Remédio há para tudo, havendo verdadeira conversão. Né? Para aqueles que se convertem verdadeiramente, ou seja, se voltam para Deus, né? Temos exemplo, né, na vida dos santos. Isso sim, né, há um remédio para quem se converte verdadeiramente. Se eles estão embrutecidos nas obras da carne, sem ter luz divina, nem a ciência do Espírito, pondo sempre impedimentos à graça divina, é impossível. Tem que se converter verdadeiramente. E aí, né, pôr mãos à obra na nossa santificação. Senão, não tem como. Ora, pois, Davi foi um grande pecador desonesto, e se não fora um profeta do Senhor, avisado de seu pecado, estava agora no inferno. Porém, com este aviso, ele amargamente chorou a sua culpa e alcançou o perdão de Deus. Eu agora, pecador desonesto, também da parte de Deus te aviso, dizendo, deixa já este pecado. Olha que é de todo mais grave, é o pecado que Deus mais aborrece e castiga. Os maiores castigos que têm aparecido no mundo têm vindo por via desse maldito vício. Os sagrados livros estão cheios de castigos, os mais terríveis e estrondosos. Este pecado é o que faz cair mais almas no inferno. Ele até nem admite parvidade de matéria, dizem os teólogos. Neste preceito, tudo são pecados mortais. Só se houver falta de advertência ou de consentimento, claro. Desengana-te, olha que é um artigo de fé, que os desonestos não hão de possuir o reino dos céus. Cada pecado que cometes é uma sentença de condenação que cai na tua alma. E então, já com a tua alma condenada, e por tantas vezes, e ainda queres pecar mais? Ah, não sejas louco, volta agora para Deus, que te oferece a sua misericórdia.
né? Então, muitas vezes, por isso que esse pecado causa desespero, porque como você não consegue sair dessa teia, desse emaranhado, dessa bola de neve que só vai aumentando, as pessoas já se desesperam e aí é que se condenam mesmo, caem nesse pecado e não saem nunca mais. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a nossa boa Mãe do Céu, que jamais abandona os seus fiéis escravos. Nos ajoelhemos diante de uma imagem de Nossa Senhora e digamos: ó minha Mãe, ó minha Senhora, livrai-me de cair nos pecados de impureza. E assim a nossa Mãe do Céu, a nossa boa Mãe do Céu vai nos ouvir e vai nos dar graças necessárias. E recebendo essas graças com a vontade firme, propósito firme de emenda, sério, jamais voltaremos a cair nesses pecados. Comunhão, sacramento da confissão. Então, para aqueles que estão no vício da impureza, procurar um sacerdote imediatamente, se ajoelhar nos pés do Padre, pedir perdão por todos esses pecados, depois receber a Sagrada Comunhão e ter o propósito firme de nunca mais voltar a pecar. E eu ainda recomendo mais a reza do Rosário, todos os dias. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.